Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme nacional chamado Quem Vai Ficar com o Mário. Bom pessoal, Quem Vai Ficar com o Mário é um novo filme nacional. Na verdade ele estreou, se não me engano, em junho, no mês passado, nos cinemas. Porém, ele ficou ali, fez o seu tempinho ali nas salas, acabou saindo dos cinemas e rapidamente o Amazon Prime Video adquiriu o direito de distribuição e na data de hoje, dia 27 de julho, o filme acabou entrando no catálogo do Prime Video. Sendo assim, por ser um filme nacional, sempre gosto de dar uma conferida no cinema nacional, e porque eu tinha escutado boas avaliações, bons comentários sobre essa obra em específico, eu resolvi dar uma olhadinha, conferir, para vocês também saberem se vale a pena dar o play, beleza? Então, já fica aqui comigo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse filme, mas também já se inscreve no canal, porque a inscrição de vocês é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, porque o like de vocês ajuda o canal a crescer. E dê uma olhadinha na descrição, porque ela tem minhas redes sociais onde vocês podem me seguir e também um link para os meus livros, beleza? Sem mais delongas, vamos começar então com a sinopse de Quem Quer Ficar com o Mário. Aqui a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista, que é exatamente o Mário. Ele está morando no Rio de Janeiro. No caso, ele está supostamente ali no Rio fazendo um MBA em relação à administração, esse tipo de coisa, porque ele vem de uma família lá no sul do país, uma família que possui uma cervejaria, então ele estaria fazendo esse MBA para poder tocar essa cervejaria depois, poder ajudar o pai ali com os negócios da família. Ocorre que, na verdade, as coisas não saíram exatamente como a família dele imagina. E é exatamente nesse contexto que a gente vai acompanhar o Mário saindo do Rio de Janeiro e voltando para a sua família ali no sul do país para poder contar algumas verdades para a família. No caso, o plano dele seria contar, primeiro, que ele não foi fazer MBA, que na verdade ele é um roteirista, ele é um escritor, ele escreve peças de teatro e que, além disso, ele não é, digamos assim, exatamente a pessoa que a família imaginava que ele era, porque o Mário é gay. E não somente isso, ele escreve peças de teatro e o seu namorado é o diretor. Sendo assim, já faz 4 anos que ele está namorando com o Fernando e a família simplesmente não sabe, não tem conhecimento disso. O Mário tem muito receio de contar isso, de se abrir para a família, por causa do pai, que é extremamente conservador e preconceituoso. Então, a gente vai acompanhar toda essa luta interna do Mário, que vai acabar sendo interrompida a partir do momento que o seu irmão, se eu não me engano, é o seu irmão mais velho, se eu não me engano, ele, no momento que o Mário iria assumir a sua homossexualidade, o irmão toma frente e ele também se assume como gay, causando uma desavença muito grande na família, porque o pai não aceita e o Mário, por sua vez, fica um pouco retraído, porque vê a reação do pai reagindo ao irmão e fica com medo de assumir a própria sexualidade. E é nesse contexto maluco que a gente vai acompanhar uma história divertida e com bastante mensagens sociais importantes. Bom, dada a sinopse, vamos então agora falar sobre algumas questões dessa obra, seus pontos positivos, seus pontos negativos, e depois fazer um balanço geral para saber se ela se dá, digamos assim, mais bem do que mal no geral. Vamos lá. Em relação aos temas aqui tratados, como vocês puderam ver, é uma obra que acaba tratando de vários temas sociais, como eu mencionei. A gente vai ter aqui a questão da homofobia, como eu falei, o pai do Mário é uma pessoa extremamente preconceituosa, ele trata o Vicente, que é o irmão do Mário, de forma muito escrota, e o Mário, por sua vez, fica com medo de também se assumir, porque ele fica com medo de ser tratado daquela forma. Tem a questão aqui, conforme o filme vai andando, que são outras questões abordadas, como o próprio machismo. O pai, ele é preconceituoso em vários níveis, então não é só a questão da homofobia, ele é muito machista, ele não aceita que a filha, irmã do Mário e do Vicente, no caso a Bianca, assuma os negócios da família, por mais que ela seja a mais capacitada para isso. E também o filme, conforme ele vai andando, vai construindo toda a sua narrativa, ele passa por questões de poliamor, e dentro da questão da sexualidade no geral. Aqui a gente tem um filme LGBTQIA+, e que de início ele parece que vai falar apenas da questão da homossexualidade, da questão do Mário ser gay, mas ele acaba passando por outras questões. Em determinado momento o espectador começa a se pegar, pensando em questões como, por exemplo, de bissexualidade, e mais lá para frente ele até, de forma não muito aprofundada, de forma mais rasa, mas ele acaba tocando em temas como, por exemplo, a pansexualidade. Então é um filme que trata sobre sexualidade no geral. Então é um filme que consegue tramitar por vários desses temas, várias dessas questões. Não todas tão aprofundadas quanto outras, mas está ali, sempre está ali, digamos assim, no entorno, está ali permeando o roteiro do filme.
Falando em roteiro, a gente tem que comentar aqui agora sobre uma questão negativa sobre esse roteiro. Qual que é a questão? A gente tem alguns estereótipos, e quando eu digo estereótipos eu quero dizer tanto estereótipos do gênero da comédia, quanto estereótipos nas próprias interpretações, né, dos atores, quando eles estão tentando retratar, né, no caso, né, gays. Mas a gente também tem, digamos, por mais que seja pouco, a gente tem também uma diversidade, né, dos atores, dos personagens gays. Percebe-se que vários deles, por exemplo, têm três jeitos, mas não todos. A gente percebe que também que é uma coisa que é real, porque nenhuma pessoa é igual, nem toda pessoa gay é igual a outra. Então o filme consegue trazer essa diversidade, por mais que tenda mais para um lado. E na questão dos estereótipos da comédia, é um filme que ele é um filme que foi pensado, apesar da temática, apesar de muitas coisas, apesar de ter muita coragem, ele é ainda pensado para um público amplo, né? Um filme muito comercial. Tanto é que é um filme produzido pela Paris Filmes, em parceria com a Warner Brothers, se não me engano. Então é um filme que mirou um público-alvo gigante. Então ele se apega em clichês do gênero da comédia que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tem momentos muito divertidos, mas tem outros momentos que já são aquela comédia um pouco mais pastelona, como, por exemplo, o uso de efeitos sonoros em situações um pouco, digamos assim, que fica bobo até, como, dando exemplo, como no canal, no momento que o Mario aponta, né, para o hotel, né, quando a Ana pergunta para ele onde fica o hotel da cidade, ele aponta, aí faz um barulhinho, né, um efeito sonorozinho, não é nada que chegue a incomodar, mas ao mesmo tempo parece já algo um pouco ultrapassado, porém que ainda é muito presente no cinema de comédia nacional. Então eu entendo essa questão, né, essa opção um pouco mais de produção comercial para poder se atingir um público grande. E aí que eu vou, digamos assim, colocar, né, digamos assim, tipo, passar um pouco por cima desses estereótipos no geral, tanto do roteiro quanto do gênero, por uma questão simples. Esse é um filme que abrange temáticas importantes, temáticas sociais, abrange, né, muita questão relacionada a preconceito, e que mira o público-alvo comercial, né? Mira o público amplo, o que é bem interessante, porque no final das contas, atingindo o público amplo pode fazer com que muitas pessoas que são preconceituosas, muitas pessoas que têm um pensamento um pouco mais retrógrado, consigam, digamos assim, repensar um pouquinho. É um filme que ele não é perfeito em necessariamente tudo que ele faz, mas que no geral esse saldo é muito positivo, porque ele pode tocar algumas pessoas que possam fazer elas repensar algumas coisas, entender que nos dias atuais não tem mais cabimento pensamentos como esses, por mais que a gente veja cada dia mais sempre eles sendo, né, digamos assim, reforçados ou repetidos de alguma forma, mas também é sempre importante ter obras assim e pessoas que estão dispostas a lutar contra tudo isso. E, né, também um filme que consegue exatamente falando nessa questão, né, de mundo mais modernizado, de se discutir e de se não ter preconceito, esse tipo de coisa, ele consegue trazer uma representação bem legal, porque ele traz, por exemplo, da personagem da Camilinha, uma jovem que não se incomoda com isso, que fala que as pessoas têm que se amar e que não importa o que as outras pessoas pensem. A gente tem o pai, que é mais preconceituoso, e ao mesmo tempo a gente tem a mãe do pai, ou seja, a avó do Mário, que é uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, que teria tudo para ser preconceituosa e não é. Então consegue mostrar que preconceito não é uma questão de geração. Preconceito não é uma questão, né, de você ser de uma idade X ou Y. As pessoas, independente da idade, podem aprender, as pessoas, independente da idade, podem deixar de ser escrotas e se tornar pessoas melhores. Isso também é muito importante. Em relação à questão da produção do filme no geral, a gente tem um bom elenco, um elenco que acaba faltando um pouco de diversidade relacionado ao tema, né? Já que os atores aqui são atores, muito, a maioria deles interpretando personagens gays, mas são atores héteros. Em questão de talento, tá tudo certo, eles atuam muito bem, não tem o que reclamar. O Daniel Rocha, que é o principal que faz o Mario, é um excelente ator, mas por questão de visibilidade, representatividade, seria legal se tivessem, né, mais atores e atrizes também, né, que fazem parte da LGBTQIA+. Basicamente, a gente que tem apenas a Nani People. Inclusive, a Nani tá maravilhosa nesse filme. Ela é muito divertida. Ela proporciona várias das cenas mais engraçadas do filme. Então, existe ela no filme. É muito legal ver ela aqui, mas poderia ter sido um pouquinho mais balanceado. Porém, tudo bem também. E na trilha sonora, a gente tem basicamente a trilha sonora, né, da Pablo Vittar. Tem música dela aqui no filme. Inclusive, se não me engano, teve uma música feita pro filme especificamente. E é bem boa, a Pablo é uma cantora muito talentosa, uma cantora que tem um público grande aí, né? Então, e que tem, né, representatividade, então é bem legal ver ela aqui nesse filme. E no geral, o que eu posso dizer é isso. É um filme que, por mais que ele cometa alguns escorregões, esses escorregões não passam nem perto de poder estragar o filme. A temática do filme é importante, tem boas atuações, tem um roteiro que em muitos momentos me deixou com medo pro qual caminho ele iria. Fiquei tipo, será que ele vai estragar? Será que ele vai tratar tal temática de forma inadequada, esse tipo de coisa? Mas no final das contas conseguiu ser satisfatório.
E talvez a única coisa que eu faria nesse filme é dar uma enxugada nele. Eu acho ele demasiadamente longo, ele tem 1h50, eu acho que poderia ser bem encurtado. E também na quantidade de personagens. São muito personagens e nem todos são bem trabalhados. O Mario é bem trabalhado, o Fernando é bem trabalhado, alguns outros personagens são bem trabalhados. Porém, outros que poderiam ter um destaque maior, como a Bianca, que inclusive é alvo, né, de preconceito também, né, do machismo do pai, ela fica muito mais escanteada, e personagens como o seu marido, Salvador, que está ali muito mais como uma muleta, um personagem de apoio pro pai, ele é um personagem que tanto faz como tanto fez. Se ele não tivesse na obra, não faria muita diferença. Então, eu acho só que teria dado uma enxugada. E apenas uma curiosidade para finalizar, esse filme, né, ele é dirigido pelo Hong Chen, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei se é esse o nome, desculpa se estiver falando errado, que é curioso porque ele é um cineasta brasileiro, mas ele nasceu em Taiwan, então ele é meio taiwanês, meio brasileiro, digamos assim. Ele nasceu em Taiwan, veio muito novo para o Brasil e se criou aqui, então é legal também ver, né, toda essa diversidade também representada, né, diversidade cultural, no caso, representada aqui na direção, mostrando como o cinema brasileiro é rico. O cinema brasileiro pode ser rico em direção, rico em roteiro, rico em temática, rico em gênero, porque no final das contas a gente está falando aqui de um gênero de comédia, que sim é o gênero mais comercial, mas existem tantas obras sendo produzidas boas no país em relação a drama, terror, suspense, etc., que valem também a pena a visibilidade. Então tudo isso mostra que o cinema nacional é rico como um todo, e no caso aqui, Quem Vai Ficar com Mario é um filme que vale a pena ser conferido. Se você gosta de comédia nacional, está disposto a ver um filme, né, que trata sobre questões sociais também, dê uma chance lá, está disponível no Amazon Prime Video, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais e também meus links, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.